Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e a gente vai comentar hoje sobre Rustin, um filme que me chamou a atenção por causa do Colman Domingo. Ele também está presente no A Cor Púrpura, que eu assisti ontem, e é indicado ao Oscar, tá? De melhor ator. Então, é claro que eu me interessei em assistir. Como está disponível no Netflix, eu corri para ver se eu atualizo aí a lista de todas as indicações aqui no canal para vocês. Bom, o Rustin, ele não é um nome tão conhecido como Martin Luther King, mas ele atuou de maneira muito importante naquela questão da Marcha de 1963. Então, é como se ele tivesse sido esquecido, de acordo com o que eu pesquisei, por causa da orientação sexual dele. O Rustin era gay e é importante dizer que o Rustin, ele é interpretado pelo Colman Domingo, como eu disse para vocês, que é um homem assumidamente gay, casado já há muitos anos. Eu esqueci o nome do marido dele, mas ele volta e meia aparece, ele é bem influencer e tal. Eles fazem um casal fofíssimo que é super conhecido em Hollywood. Por que é importante, né? Porque é um ator fazendo ali representação, né, de duas coisas. Da comunidade LGBTQIAPN+, além, né, dos afrodescendentes dos Estados Unidos. Então, os afro-americanos. E ali, o Como Domingo, ele consegue trazer pra gente um personagem muito forte, um personagem marcante, que é importante para a história americana, porém, entretanto, todavia, pra gente que está assistindo aqui do Brasil e que gostaria de saber mais, o filme não sei se funciona tanto assim para todo mundo. Eu assisti em casa, o que é sempre mais complicado, né? Os filmes da Netflix, lógico, a gente assiste em casa, mas eu tô querendo dizer assim, quando a gente vai no cinema, eu acho que a concentração da gente é full time ali na tela. A gente não tem outra coisa para fazer e nem deve fazer ou mexer em celular, por exemplo. Em casa, você acaba sendo distraído por algumas coisas, então eu tive que voltar algumas cenas assim que eu tinha perdido, mas eu não achei o ritmo do filme bom. Bom, o que a gente vai falar em Rustin, né? Essa trama, ela vai se concentrar principalmente na organização da marcha famosa de 63. Eu já resenhei aqui no canal livros, né, que falam sobre Martin Luther King, sobre a importância da marcha. Já assisti peça de teatro musical, já trouxe para vocês outros filmes também. Então isso foi bem abordado aqui no canal e a gente conhece muito da história do Martin Luther King. Se não conhece, nunca é tarde para conhecer a importância dele. A questão toda de segregação racial, de luta pelos direitos iguais, né, dos afro-americanos. Então é super importante a gente entender, e o nome dele é muito famoso aqui no Brasil, né? A gente tem até a avenida com o nome dele, tem tudo. Mas o Rustin, ele foi esquecido no churrasco, é exatamente por isso que, inclusive, um dos produtores é o Barack Obama, quis trazer a importância dele para todo esse cenário. Assim como também tem de pano de fundo a parte da vida dele romântica, tudo que ele viveu, como ele era, né, nos bastidores e como é que foi desafiar as autoridades da época, não só na questão de ser uma pessoa lutando pelos direitos dos negros, né, dos seus, mas também por ser um cara com orientação sexual que o mundo nunca aceitou e naquela época não se aceitava mais ainda, né? Então, todos os ideais dele, ele nunca teve vergonha de quem ele era. Então, é claro que é um cara extremamente interessante que a gente conheça. E fez história, né, na história dos Estados Unidos. Bom, é uma cinebiografia, ela é escrita pela Julianne Brees e pelo Dustin Lance Black. E ela busca exatamente isso, gente. Que as pessoas conheçam melhor a vida do Bayard Rustin, esse era o nome dele de verdade. Trazendo, né, assim, para o palco essa história marcante. A gente vai concentrar aí, gente, nessa história, o período então que antecede essa marcha em Washington, que é muito famosa. O filme vai explorar ali a riqueza, né, da história do ativista, desde a sua posição antes pacifista, porque ele sempre foi pacifista, a marcha foi pacifista. Então, por que ele trouxe, né, essa bagagem? O que ele trouxe de importante para essa marcha, para que ela acontecesse? Qual foi o papel dele em marcar a história americana com essa marcha? Então, assim, isso o filme explica bem, mas ele tem um ritmo um pouquinho complicado, porque a gente acaba tendo algumas cenas que eu não achei tão interessantes assim para a trajetória. Mas é claro que pode ser que alguém, né, ache que vale super a pena. Mas acho que a gente está no Brasil, a gente não tem tanta informação assim e nem tanto interesse, às vezes, em algumas coisas que são muito estadunidenses. Então, a gente vai ver ali
como um domingo, se expressando muito bem, merecidamente indicado ao Oscar. Ele tá muito diferente dos outros papéis que eu já assisti dele. Como um domingo, gente, é um atorzaço, assim, sabe? Você não reconhece ele de um papel para outro. Você vai falar, já vi esse cara em algum filme. Mas não dá para dizer que é o mesmo papel que ele tá fazendo, né? Ainda mais esse cara que é um ativista gay, que lutou pelos direitos, que era conselheiro do Martin Luther King, e que organizou essa marcha tão importante. A atuação dele vai envolver exatamente a importância da narrativa, a importância da sua orientação sexual, sim, né, para lutar pelo que ele era, não se esconder, ultrapassar barreiras. Uma pessoa que estava ali à frente do seu tempo de todas as maneiras, dizendo para o mundo: eu existo. Então é muito importante a história dele e a gente vê atuações assim extraordinárias. Inclusive, tem o Chris Rock na história também, né? Tem outros atores importantes, Anne Armstrong, Jeffrey Wright, maravilhoso como sempre, e o Chris Rock, que eu nem sou fã, né? Não, muito antes dos bichos, já não gostava muito do trabalho dele. Ele tá bem no papel sério, né? Eu acho que quando ele faz o papel sério, ele se encontra. Muito mais do que no que é a especialidade dele, que é o riso, que não consegue me arrancar nenhum. Bom, a gente tem então personagens importantes para construir essa narrativa, mas em algum momento a gente percebe que eles entram, mas eles não têm uma definição, né? Eu não vou querer dar spoiler da história exatamente, eu quero que vocês assistam. Mas também a questão dos relacionamentos dele também eu não acho que foi muito bem apresentado em alguns momentos. Parece que fica assim uma coisa meio, rolou, não rolou. E eu acho que poderia ser um pouquinho mais explícito para a gente entender exatamente, né, algumas coisas, quais os pensamentos dele, mesmo que ele não dissesse, mas enfim, alguém tivesse conversado com ele, ou algum pensamento, alguma coisa que trouxesse. Ele lutou muito contra a homofobia, inclusive dentro do movimento, tá, gente? É importante dizer que ele não lutava só contra a sociedade, não. Dentro do movimento, as pessoas não o respeitavam por causa da orientação sexual dele. Então, isso não é tão bem explorado como poderia. A gente vê para os olhares, alguns comentários, mas não vai exatamente esse enfrentamento que ele é famoso por ter feito, né? De que forma foi. Então, acho que faltou aí um embasamento maior, né? Uma falta de aprofundamento mesmo nessa história, porque a gente fica meio, sabe, e aí, né? O que aconteceu? Parece que cortaram, teve vários cortes o filme, o que está apresentando pra gente é bem um passant. Eu fiquei com essa impressão, não sei se é a impressão de todo mundo. Eu acho que um cara que lutou tanto pelo ativismo, igualdade e tal, né, que persistiu tanto em tudo para ter justiça, era um cara que merecia uma biografia um pouquinho mais explícita, vamos colocar assim, né, que não ficasse tão nas entrelinhas em alguns momentos, ainda mais para quem não conhece. Porque o interesse da gente conhecer uma história é exatamente entender as mudanças que foram feitas. E eu gosto de quando é utilizado, né, no final, aquele letreiro e tudo, mas algumas cenas eu acho que poderiam ter sido incluídas, inclusive de quando ele é reconhecido, né? Ou então, assim, né, na verdade, de quão importante ele foi, como é que ele foi percebido como importante, e se não foi, por que ele não foi, né? Isso não é informado no filme. Bom, ele tem direção do George C. Wolfe, o roteiro eu já tinha falado de quem era, ele tem 108 minutos, está disponível na Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica aqui rapidinha para vocês. É isso, eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau!